Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite, neste santo lugar. Pai, para Te adorar nesta noite. Meu Deus, fala conosco, alegra o coração da Tua igreja. Fala mais uma vez aos corações daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nessa noite cura, salva, liberta e batiza com o Teu Espírito Santo. Abençoa os grupos que irão Te louvar. Receba no céu o louvor e a adoração da Tua igreja nessa noite. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. E desde já Te agradecemos. Amém. Toda a igreja louvando a Deus com alegria. O hino 208 das nossas harpas, louvando a Deus porque Ele nos deu um fôlego de vida, nos salvou, nos deu uma ceia abençoada na manhã de hoje. Nós participamos de umas 3 ceias à tarde de hoje, foi bênção, uma grande festa, um dia separado na presença de Deus. Para nós é um privilégio muito grande, para quem entendeu o que é receber Jesus, o que é receber a salvação, tem alegria e tem um prazer e louva com a alma de todo o coração, porque quando a gente está pregando, evangelizando para alguém, faz o apelo, a gente vê a dificuldade que é do ser humano aceitar Jesus, reconhecer o Senhor como o único Deus, como o único Salvador da vida. E por isso nós aprendemos com o nosso pastor e devemos louvar a Deus por gratidão, com alegria no coração, porque Jesus nos chamou do mundo do pecado, abriu o nosso entendimento e por isso eu e você estamos aqui. Não foi por merecimento nosso, mas porque Jesus nos amou primeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 208, toda a igreja assembleana sabe cantar, todo mundo carrega a Bíblia e harpa, cada um louvando na altura da sua voz. O hino fica bem bonito, um coral para Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Que se encontra no
Essa é a noite de salvação para a tua vida, meu amigo. Venha a Cristo hoje, que Ele quer te dar perdão e te dar a paz que o teu coração tanto deseja. Só Jesus pode te dar nessa noite essa paz que nós sentimos em servir a esse bom Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 256, bem bonito para Jesus, de todo o coração, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Quem tem fogo, louve ao Senhor. 256. Abandona este mar, onde podes naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita a Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez esse proceloso mar, hoje sem tarda, o castigo eternal e de morte tão fatal.
Deus e tem convicção da nossa salvação e aguardar o Senhor nos chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Somos povos mais felizes da terra. Independente do que vivemos na terra, nós somos felizes. Independente do álcool, das drogas, da prostituição, nós somos mais felizes com Jesus, sabendo que o nosso foco é o céu. Por isso nós somos felizes, porque nós sabemos o nosso futuro. Porque às vezes, quando a pessoa não tem a palavra como manual para a sua vida, não sabe para onde vai, tem dúvida depois da morte, mas nós que aceitamos Jesus, nós sabemos que a nossa salvação está garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós damos glória a Deus, nós dá aleluia, nós canta com alegria, faz aquele barulho, porque aonde há alegria há barulho, aonde há o Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, há vida, e aonde há vida há barulho de adoração, de glórias e de aleluias. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O presbítero Luiz vai estar lendo a palavra oficial, logo após o presbítero Moura vai estar orando pela palavra em nome de Jesus. Confendo na igreja com a paz do Senhor. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 20 e versículo 21. Dois versículos. Os encontrados, diga amém. Diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado servo, foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Amém. Presbítero Louro. Cumprimento a Santa Igreja, Pai do Senhor. Oramos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, nosso Pai, graças a nosso dom, mais uma vez está aqui nessa noite, meu Pai, para te adorar e dizer que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Santo Pai, Santo Deus, toma esse trabalho em tuas mãos, dê direção, meu Pai, que a palavra e os louvores venham falar nos corações de cada um, meu Pai. Ela não volta vazia, meu Pai. Então nós somos graças ao Senhor por isso, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. O Grupo Crescendo com Cristo está com a oportunidade de dar o seu melhor para o nosso Deus. Logo após o grupo El Shaddai também estará louvando a Deus em toda a igreja, glorificando e exaltando o Senhor para sempre, intercedendo em Espírito para que nesta noite vamos ter salvação de almas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Filho de um Deus vivo que sempre
Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo chileno, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com presentes eu te darei vitória.
levantar. Você que tem parado de fazer a obra, de fazer a missão, Deus quer te levantar de novo nessa noite. Deus quer te levantar e te dizer, Pai, seja um dos 300 de Gideão que o Senhor levantou. Se encaixe no meio desses 300. Levanta da onde você caiu e faça de novo aquilo que tu fazia antes para o Senhor. Desça na oração, desça na madrugada e Deus vai te dar estratégia. Deus vai renovar as tuas forças nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer levantar mais 300 de Gideões nessa casa para fazer uma grande obra nessa cidade para o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Aleluia! Vamos ouvir nossa irmã Renicleia, a esposa do nosso irmão Roberto. Em nome de Jesus, fazer aquilo que Deus tocar em seu coração e a igreja fica atento ao que o Senhor está falando no meio do louvor e continuará falando nessa noite. Em nome de Jesus. Renicleia, logo após a criança Samuel, em nome de Jesus, também vai estar fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração nessa noite. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando a Deus com o número 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Prontamente, fielmente trabalhar em serviço que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Oh Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente trabalhar em servir-o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá nos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de custo plena aprovação. Oh Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente trabalhar em servir-o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Oh Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente trabalhar em servir-o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Aleluia! Outra mensagem cantada para nossos corações nessa noite. Samuel está com a oportunidade
Em nome de Jesus, logo após a nossa irmã Dália. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler Mateus 6, Mateus 7, versículo 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque a porta estreita, a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos é que entram. Nós temos que passar pelo caminho estreito, porque o caminho largo, mesmo que ele seja largo, espaçoso, fácil de passar, ele conduz à perdição. Mesmo que o caminho estreito seja difícil, apertado, nós temos que passar por ele. Ele é o caminho da salvação. Mas nós também temos que mostrar esse caminho aos outros, porque são muitos que não sabem desse caminho ou que não estão nele. Assim, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Grande Deus e glória. Uma criança já tem a experiência de missão, já sabe do culto de missão, já sabe a palavra que é lida no culto de missão e sabe expressar. E você que está aí sentado, muitas vezes fazia esse trabalho e desanimou. Por quê? Porque você abandonou esse trabalho que foi delegado a nós, a igreja do Senhor. Deus podia mandar os anjos fazer, mas Ele escolheu nós para fazer esse trabalho. Então, cria no teu coração o desejo de voltar a fazer aquilo que você fazia, porque muitos parou de evangelizar, de pregar essa palavra, mas nessa noite o Senhor está tocando, está tocando em nós para voltar em nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia de fevereiro. Que esse mês você venha erguer a cabeça e fazer o que o Senhor está mandando fazer nesta noite, através da palavra, do louvor e da oportunidade. Quem está vivo em Cristo Jesus está ouvindo Ele falar claramente aos nossos corações. A jovem Dália, e logo após nossa irmã amiga, em nome de Jesus, e vamos estar atentos ouvindo o que o Senhor tem para falar ainda nessa noite aos nossos corações, e nós vamos para casa depois do final desse culto cheios da palavra de Deus e aptos para fazer uma boa obra para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou estar louvando o hino 127 da harpa e a igreja me ajude em nome de Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem na salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus.
toda oportunidade Deus está falando nessa noite. Desça na madrugada e busca Deus para que o Senhor acenda a chama no teu coração e que você possa ter lugares, ver lugares que precisam de Jesus, e até o pastor e falar: pastor, estou sentindo ali havendo culto em tal lugar. Fale com Deus, peça a Deus, e Ele vai te dar estratégia, vai falar no teu coração nas madrugadas, e o Senhor quer levantar você nessa noite com a chamada mais forte: volte ao primeiro amor, em nome de Jesus. A irmã Negra, e logo após a irmã Heloísa, vai estar louvando a Deus em nome de Jesus. Enquanto a irmã Heloísa estiver louvando, nós vamos estar contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, em nome de Jesus. Também saúde a todos na paz do Senhor. E graças a Deus, né? É uma honra, aleluia, estar aqui na igreja, né? Todo instante, louvando e agradecendo o nome do Santo Senhor. Também quero deixar alguns versículos que se encontram aqui em Romanos 10, 16, 17, 18. Diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até aos confins do mundo. Aleluia. Desde Isaías, né, irmão? Isaías diz um dia: quem deu credo à nossa pregação? Né? Nós temos pregado, os irmãos têm pregado, né, irmãos? E muitas pessoas têm ouvido, têm aceitado, mas nem todos, né, irmão, aceitaram. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, a vida do Senhor está próxima, aleluia. E muitos neles estão aí, já ouviram, endureceram o coração, não quiseram vir aos pés do Senhor. Mas Jesus está falando nessa noite, aleluia. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que você veio para aceitar Jesus. Deus diz na sua palavra gloriosa, aleluia, que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, e que Ele não vai tardar. Então nós estamos anunciando essa palavra gloriosa, que é a palavra de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A irmã Heloísa está louvando a Deus, e nós também vamos estar louvando a Deus com os dízimos de oferta, dizimando e ofertando com amor no coração. Deus ama quem dá com alegria, e é um prazer dar oferta de missão e outras ofertas, sabendo que esse dinheiro vai ser investido em missão em almas, e almas serão salvas pelas suas contribuições, orações, intercessões em nome de Jesus. Então contribui com amor, que o Senhor ama quem dá com alegria. Sabemos a paz do Senhor, vamos louvar Jesus, nós possamos continuar firmes não só nas promessas de Jesus, mas no propósito que Ele designou para as nossas vidas também. Vai aparecer mar vermelho na nossa frente, vai aparecer exército dos inimigos, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Pode soltar.
sabe, eu vivo de milagres, e somente as mãos de Deus para fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Mas eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo. Mas Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou resistir. Eu sei que o céu me guarda. Eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo. Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou resistir. Eu sei que o céu me guarda. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou resistir. Eu sei que o céu me firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de não inferno. Presbítero Gerson vai estar orando em nome de Jesus para recebermos o nosso pastor que vai ministrar sobre a nossa vida nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Ei, papai, sabemos que o Senhor
Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por tudo que Deus já fez. Só a presença dele em nossas vidas já é suficiente para a gente continuar dizendo: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam, nossos amigos. Está conosco a Alessia. Cadê a Alessia? Deus abençoe. Larissa, Deus abençoe. Ana Beatriz, Deus abençoe. Arleana, Deus abençoe. Pablo, Deus abençoe. Galega do Mel, Deus abençoe. Carmelo, Deus abençoe. E mais 5 visitantes que não quiseram colocar os nomes, mas nós vamos receber a todos com bem-vindo. Digamos todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio, porque nós estamos bem com vocês. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Igreja do Senhor, hoje é mais um culto de missão, é mais um culto que chama a nossa atenção. Louvado seja Deus, porque é o trabalho que mais surte um efeito positivo dentro da igreja, na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando a gente lê esse versículo aqui em Marcos 16:15, quando o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente lê esse versículo, louvado seja Deus, o coração da gente se quebranta, o coração da gente se derrete, o coração da gente, louvado seja Deus, se cobra, e a nossa consciência aciona e nos diz: precisa fazer isso aqui, precisa cumprir com esse ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esse ide de Jesus é feito por aqueles, bendito ao nome do Senhor, que estão cheios de Deus. Ninguém faz o ide de Jesus vazio de Jesus. Louvado seja Deus. Mas quando a gente está cheio de Jesus, a gente quer fazer alguma coisa para o Evangelho de Jesus chegar no coração de alguém. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente ora pelas almas. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente jejuma pelas almas. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente contribui pelas almas. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente vai ao encontro de uma pessoa para anunciar a palavra de Deus, porque o que a Bíblia diz, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se estamos cheios de Jesus, a nossa boca quer falar de Jesus. Louvado seja Deus. Então, bendito ao nome do Senhor. É isso que faz a diferença no mundo. Crentes cheios de Jesus, louvado seja Deus, levaram a mensagem do Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus, falaram de Jesus, anunciaram a palavra do Senhor com muita ousadia. Engrandecido ao nome do Senhor. Então eu preciso continuar cheio de Jesus, porque se eu esvaziar de Jesus, louvado seja Deus, eu perco a visão, eu perco, louvado seja Deus, a direção, e eu acabo deixando esse negócio de falar de Jesus de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você perdeu Jesus de vista, hoje é noite de você achar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você parou, é noite de você recomeçar, porque isso está te atribulando, isso está te perturbando. Louvado seja Deus, a tua consciência tem cobrado, e cobrado caríssimo. Louvado seja Deus. Então aonde você perdeu, é noite de achar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você parou, é noite de recomeçar.
começar para a glória e a honra do santo nome do Senhor. Mas pastor, é porque algumas coisas aconteceram na minha vida. Algumas coisas aconteceram na minha vida. Irmãos, agora que nós fizemos essa viagem, que fomos até Belém e que fomos lá no Museu da Assembleia de Deus, e quando você lá tem os guias que eles dão aquela palestra mostrando sobre Gunavini e Daniel Beck, eles encararam a fome, não tinham dinheiro para comer, eles não sabiam falar o português, era um na roça trabalhando, fazendo alguma coisa para ganhar algum dinheiro, e o outro lá aprendendo a falar o português, e à noite o que foi para a escola ensinava o outro. Isso aqui no Brasil chama copo. Bendito ao nome do Senhor. E eles enfrentaram uma grande batalha, porque na época a malária matou demais no Pará, e eles encararam a malária, eles encararam onça, eles encararam os ribeirinhos, encararam aldeias. Foi muito difícil. Bendito ao nome do Senhor. Quando você lê a história de Gunavini e Daniel Beck, o que eles fizeram em Belém do Pará para a igreja avançar e que hoje se tornou o maior movimento pentecostal do mundo, louvado seja o nome do Senhor, foi coisa que você olha assim e você diz: eu não sou crente não. O que eles fizeram, louvado seja Deus, o que eles encararam para fazer o nome de Jesus chegar às aldeias, chegar aos ribeirinhos, chegar a isso ou aquilo, a gente ali naquela hora eu comecei a chorar. Louvado seja Deus, estava eu, minha esposa e o menino nosso que mora lá em Marabá, foi com a gente, e ali a gente começou a chorar. Louvado seja Deus. E ali dentro de mim eu disse: Jesus, eu preciso me converter. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso me converter, Jesus. Eu pensava que eu era crente, eu pensava que eu era um missionário, Jesus, mas eu preciso me converter, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vieram para aí, as famílias ficaram no país de origem, vieram para aí, aquela dificuldade toda. Louvado seja o nome do Senhor. E Gunavini e Daniel Beck deixou um exemplo de missionários. Louvado seja o nome do Senhor para toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso saudoso pastor Firmino deu continuidade, fez um grande trabalho. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, nós estamos num culto de missão nesta noite, e eu só consigo falar de Jesus se eu estiver cheio de Jesus. Se eu não estiver cheio de Jesus, eu não consigo falar de Jesus. Eu só consigo falar de uma coisa se eu estiver cheio daquela coisa. Se o meu coração estiver cheio daquela coisa, eu consigo falar daquela coisa. Mas se o meu coração estiver vazio de uma coisa, eu não consigo falar daquela coisa. Engrandecido ao nome do Senhor. Lembra lá quando Jesus disse: olha, louvado seja Deus, eu vou para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, mas quero que vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Bendito é o nome do Senhor. E a igreja ficou confinada ali em Jerusalém até o dia da festa Pentecoste, aonde foram revestidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, aquele revestimento, você vê que a igreja se despertou. Louvado seja Deus. E eram uns para um canto, outros para outro canto, e anunciando o Evangelho, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vidas e mais vidas rendendo aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sede por almas não pode parar. A sede por almas não pode, louvado seja Deus, ser saciada por outra coisa. Essa sede por almas precisa estar na ativa na minha vida e na tua. Louvado seja o nome do Senhor. E como é maravilhoso, louvado seja Deus, você ver vidas rendendo aos pés de Jesus. Não tem alegria maior do que essa,
Bendito é o nome do Senhor. Quando você prega para alguém, quando você ora por alguém, quando você jejua por alguém e vê essa pessoa render aos pés do Senhor Jesus, ali dentro de você diz: venci mais uma guerra, venci uma batalha espiritual, eu consegui tirar essa pessoa das mãos do inimigo e trouxe essa pessoa para a mão de Deus, para a mão do Senhor. Louvado seja Deus. Então é uma sensação de vitória, é uma sensação de guerra vencida, louvados de batalha vencida. Então é isso a missão de Deus no coração de um crente cheio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cheio de Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, precisa você estar cheio de Jesus. Se você não está falando de Jesus, você está vazio de Jesus. Se você não está correndo atrás de almas para Jesus, você está vazio de Jesus. Você está vazio de Jesus. Quando você está cheio de Jesus, você fica querendo passar isso para as pessoas. Não é assim? Quando você está cheio de Jesus, você fica querendo que as pessoas também fiquem cheias de Jesus. Fica cheia de Jesus, não é assim? Louvado seja Deus. Quando você está cheio de Jesus, você não quer que alguém também fique cheio de Jesus. Então quando você está cheio de Jesus, você quer passar Jesus para a pessoa, você quer apresentar Jesus para a pessoa, você quer que a pessoa também saia daquela miséria e venha viver essa vida com Deus, sentindo a presença dele, sentindo uma renovação dos céus, engrandecido ao nome do Senhor nosso Deus. Então nesta noite é para você fazer uma reflexão: você está cheio de Jesus ou você está vazio de Jesus? Louvado seja Deus. Se dentro do teu coração tem uma sede por almas, você está cheio de Jesus. Se o seu coração não tem mais essa sede por almas, você está vazio de Jesus. Então, se está cheio de Jesus, receba nesta noite uma renovação de Deus na tua vida. E se você está vazio de Deus, nesta noite Deus Ele quer te encher, porque nós, louvado seja o nome do Senhor, precisamos estarmos cheios de Deus. A gente passar isso para alguém, canta lá baixo, choricanta. Nós precisamos viver cheios de Jesus. Louvado pastor, mas eu já estudei sobre missão. Eu também já. Eu já estudei, pastor, sobre isso. Eu também já. Bendito ao nome do Senhor. Você pode ter o conhecimento que você tiver, mas se você não estiver cheio de Jesus, você não tem ânimo, você está pálido, você está debilitado, você não consegue, louvado seja Deus, falar de Jesus. Se você estiver vazio de Jesus, se você estiver vazio de Jesus, você não consegue. Você pode ter o conhecimento da Bíblia, você pode conhecer sobre missão, isso, aquilo, mas se você estiver vazio de Jesus, você não consegue, louvado seja Deus, falar de Jesus. Está cheio de conhecimento, mas não consegue expressar, não consegue passar para as pessoas o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele quer mudar a vida das pessoas, o que Ele quer fazer na vida das pessoas. Então você fala daquilo que está cheio no seu coração. Louvado seja Deus. Se o seu coração está cheio de Jesus, aí você fala de Jesus. Mas se o seu coração está cheio de outras coisas, aí você não consegue falar de Jesus, porque a Bíblia, louvado seja Deus, tem resposta para tudo. Daquilo que o coração está cheio, fala a boca, bendito ao nome do Senhor. Então, se estamos cheios de Jesus, a nossa boca, louvado seja Deus, quer falar de Jesus, engrandecido ao nome do Senhor. E quando falamos de Jesus, louvado seja Deus, vidas são transformadas, vidas mudam, louvado seja Deus. Estava na miséria e aí agora sai da miséria e passa a viver uma vida nova para a glória e a honra do Senhor, como eu passei a viver, como tu passou a viver.
Minha mãe bateu em várias portas. Mas um dia passou 2 irmãs. Meu pai acabou tudo que tinha, vocês sabem disso, de cor salteado. E agora era casa de benzedor e nada de resolver. Mas um dia passou 2 irmãzinhas lá em casa e falou: tu já bateu em várias portas. Juvencio está vindo fazer um homem, o irmão Juvencio lá de Gameleira, está vindo fazer uns cultos aí na casa do velho Felisberto aí no medrado. Vai lá, bate nessa porta lá, mulher, quem sabe é uma saída para tu. Tu já fez promessa, tu já fez isso e aquilo. Vai lá, Jesus é maravilhoso. Aí disse: eu também estava numa miséria, mas alguém falou de Jesus para mim, eu aceitei, graças a Deus. Tu sabe que minha vida mudou. Minha mãe disse: eu sei, eu te conheço, sei que Deus mudou tua vida. E minha mãe disse: eu vou lá, mas eu não vou ficar crente não. Ela disse: não, fica se sentindo no coração, não dá obrigado não. E minha mãe foi, uns 3 quilômetros de Umburana, e minha mãe foi lá, no 3º, 4º culto. Minha mãe foi tocada por Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eita, e aí Jesus começou a mudar a nossa vida. A coisa que eu mais tenho alegria na vida é de dormir e comer, porque passei muita fome. Nesse perrengue que o diabo tirou tudo de meu pai, a gente passou muita fome. E a gente não dormia, porque dentro dessa casa que a gente morava de favor, era de um tio nosso, tinha uma moeda consagrada a demônio, que o macumbeiro, antes de morrer, deu essa moeda para ele. E ele deixou essa moeda lá num quarto. E aí de noite era gente caminhando, era dentro de casa, era gente conversando, eram as panelas caindo, era uma pessoa, parece que ia abrir a porta, a chave, mexendo na chave, eram as telhas chacoalhando, e a gente não dormia. No outro dia amanhecíamos ressaqueados, com sono, cabeça doendo, e aquela tribulação já preocupava chegar a próxima noite, porque sabia que ia ser a mesma coisa. Mas quando minha mãe aceitou Jesus, uns 3 dias depois, esse tio nosso chegou lá e disse assim: eu vou pegar uma moeda que Timago me deu antes dele morrer, e ele disse que era da estimação dele, e ele me deu de presente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando minha mãe aceitou Jesus, o diabo disse: aquela moeda, aquela consagração não vai valer mais nada dentro daquela casa. E aí usou ele para ir lá tirar, e ele tirou a moeda de lá, e louvado seja Deus, daí para cá nós dormimos em paz. Louvado seja Deus, para a glória e a honra do santo nome de Jesus. Então o Evangelho mudou nossa família, o Evangelho mudou nossa casa. Bendito é o nome do Senhor. Aquelas irmãs passaram ali, cheias de Jesus, e apresentando Jesus para minha mãe. Louvado seja Deus. E minha mãe aceitou Jesus, por isso louvado seja Deus. Hoje ela está um pouco limitada, não pode andar muito, visitar, engrandecido ao nome do Senhor, devido à enfermidade. E é o que mais ela queixa, porque 2, 3 vezes por semana ela almoçava, dormia um sono, depois arrumava a cozinha e pegava a bolsa dela umas 2 horas da tarde e ia a pé fazer visitas aos enfermos, que estavam pessoas com problemas. E aí meu pai até dizia: mas por que faz tudo isso? É porque eu não esqueço do que Deus fez na minha vida, na nossa vida, através daquelas irmãs. Então eu tenho que dar continuidade. Louvado seja Deus. E quando a gente chega lá, a coisa que ela mais pede é isso: não para de falar de Jesus não. Vai lá fazer a visita fulano de tal, visita fulano aí que está precisando. Um dia ela chegou com as irmãs e disse: vai lá e faz lá o apelo para o compadre Antônio, mas com a Mariquinha, eles precisam aceitar Jesus, eu não posso ir lá. Vai lá e faz o apelo, fala de Jesus e convida eles para aceitar Jesus, porque nós já estamos velhos, nós já estamos com o pé na cova e precisamos nos preparar para a eternidade que nos espera. Louvado seja Deus. Quando chega alguém lá, ela fica pedindo, ela lembra de todo mundo e diz: vai lá, fala de Jesus,
eu não posso ir, mas ela evangelizou demais e ganhou muitas, e ela ganhou para mais de 100 pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Macumbeiros, ela ganhou muita gente para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o Evangelho é uma coisa tremenda na nossa vida, e é uma coisa que a gente vê quem está cheio de Jesus e quem não está cheio de Jesus. Quem está cheio de Jesus fala de Jesus. Quem está cheio de Jesus não se conforma em ficar parado dentro de casa no dia que não tem culto. Louvado seja Deus. Quer um dia por semana para sair falando de Jesus. Não pode todo dia, mas um dia pode. Uma boca de noite pode. Louvado seja o nome do Senhor. E quem está cheio de Jesus tem essa sede de falar de Jesus, tem essa sede de visitar alguém, tem essa sede de falar do grande amor de Deus, de testemunhar do que Deus fez na sua vida. Ei, Deus mudou tua vida, Deus mudou tua casa. Você era um projeto falido, você era um projeto enterrado. Satanás enterrou tua vida, Satanás enterrou tua casa, Satanás programou para te matar, mas o Evangelho de Jesus chegou na tua vida através de alguém, através da igreja, e esse projeto, louvado seja Deus, foi desengavetado. Bendito é o nome do Senhor, e hoje a tua vida está na ativa, porque o Evangelho de Jesus mudou a tua vida para a glória e a honra do Senhor Jesus. O Evangelho mudou a minha vida, e quem está cheio de Jesus não esquece do que Jesus fez na sua vida. Esse ídolo de Jesus é muito forte dentro de mim. Esse ídolo de Jesus é muito forte dentro de você. E o crente que está cheio de Jesus, que está cheio de Jesus, ele sente na pele o dever de falar de Jesus. Ele sente o dever de fazer alguma coisa para que alguém chegue aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse ponto de missão, falando dessa obra, da maior obra que Jesus fez, da maior obra que Ele quer que a gente faz, porque é o melhor trabalho, e é o maior trabalho, e é o trabalho mais importante dentro da igreja, é ajudar alguém a chegar a Deus, é conscientizar alguém a respeito das obras de Jesus e das obras de Satanás, e mostrar para as pessoas que existe uma saída, que existe, louvado seja Deus, uma nova vida. Quando a gente lê ali Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha que coisa linda. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente ter essa convicção de que nós temos o direito de chegar na presença de Deus e sentir Ele na nossa vida, e Ele sentir a gente. Bendito é o nome do Senhor. Que quando as pessoas ainda não fez o compromisso com o Senhor, as pessoas não têm essa convicção, essa certeza. Lá quando nós não conhecíamos Deus, que alguém dizia: quem é vocês para dizer que vai morar no céu? Nenhum comedor de feijão e farinha pode morar no céu. Lava a boca para falar do céu, que o céu é puro, que Deus é puro, porque nós fomos ensinados na igreja que fazíamos parte que o céu é para Deus. Louvado seja Deus, que ninguém podia chegar a Deus. A igreja católica, o Padre Juca, nós éramos a igreja católica, e o Padre Juca, que respondia pela nossa região, vinha de Morro do Chapéu. O Padre Juca, ele celebrava a missa para nós de costa, e celebrava a missa no latim. Nós não entendíamos nada, e ele dizia: quem concorda diz amém, nós amém. Ele ensinava que ninguém podia ter Bíblia, que a Bíblia era só para o sacerdote. Ele ensinava
que só o sacerdote podia chegar a Deus, que os demais não podiam chegar a Deus. Foi assim que nós fomos ensinados e é assim que eles ensinam lá. Mas quando alguém evangelizou a gente, disse para nós, a coisa que mais me chamou a atenção foi quando um irmão leu para mim o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, quando ele leu para mim, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou para o Pai, mas se eu for, virei outra vez para levar vocês para estar onde? No céu. Louvado seja Deus na casa de meu Pai. Quando ele leu esse texto para mim, ele disse aqui no Van, Jesus veio, Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e levar as pessoas a um arrependimento. E se as pessoas aceitar a mensagem, se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus intercede por nós diante de Deus, e Deus perdoa nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. E Jesus, louvado seja Deus, o sangue que ele verteu no Calvário foi o sangue da reconciliação, foi o sangue da nova aliança, foi o sangue do pacto do Novo Testamento. Aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse passa a ter o direito de sentir Deus, de comungar com Deus, de sentir a presença do Senhor. E eu aceitei Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Uns 15 dias depois que eu aceitei Jesus, uma irmã, a irmã Vânia, lá de Gameleira, cantou o hino Fica Jesus mais um pouquinho. Naquele dia, quando eu acordei para a vida, eu já estava de pé, com as mãos levantadas e gritando: obrigado, Deus, obrigado por ter encontrado o meu endereço, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter me dado essa alegria do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Então o Evangelho de Jesus leva aos corações a certeza da vida eterna. O Evangelho de Jesus leva aos corações, louvado seja Deus, a certeza que foi perdoado e que um dia vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas pessoas estão lá à deriva, sem saber o que fazer, sem saber para onde vai e sem a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquele texto que a irmã Ildete e a irmã Nega leu? Como crerão se não houver quem pregue? Louvado seja Deus. Ou quem deu crédito à nossa pregação? Mas para alguém dar crédito à nossa pregação, claro, aqueles que querem. Os que não querem não podem fazer nada. Mas aqueles que querem, mesmo querendo, eles precisam ouvir a pregação. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, como é que a pessoa vai crer se ele não ouviu nada? Minha mãe foi até Medrado, assistiu o culto a convite de duas irmãs e aceitou Jesus depois. Eu aceitei Jesus depois de uma conscientização. Você também. O Evangelho chegou através de você. O Evangelho chegou na tua vida através de alguém. O Evangelho não chegou a você de qualquer jeito. Alguém teve que falar de Jesus, alguém te convidou para vir na igreja, alguém fez uma oração por você, alguém, louvado seja o nome do Senhor. Você, bendito ao nome de Jesus. Olha como o Evangelho é tremendo. Um dia pregamos em um lugar, louvado seja o nome do Senhor, e aí fomos embora, bendito ao nome do Senhor. 8 dias depois, para a glória e a honra do santo nome de Jesus, lá no povoado de Cisterna, no município de Souto Soares. E lá nós pregamos numa praça, eu e Val, o pai de irmã Vânia de Luiz Caixaria.
Louvado seja Deus, um povo muito valente, não queria aceitar o Evangelho, botava os meninos para vir com a moto para perto de nós, fazendo aquele zero, jogando terra na gente, e nós daqui nós não vamos sair. Recebemos recado que nós não fosse para lá não, senão ia quebrar sonho, quebrar tudo. Eu disse, pois nós vamos, em nome de Jesus, e embora lá, em Val disse, nós vamos. Louvado seja Deus, e ministramos a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Naquela semana, uma mulher que era macumbeira, hoje ela está na igreja. Ela passou por um problema, mas ela estava na casa dela e estava ouvindo a palavra de Deus. Ela estava ouvindo tudo. E lá nós ministramos: Jesus é a solução para a tua vida. E lá ela estava angustiada com os problemas na vida. E o Espírito Santo fez ela lembrar do que a gente pregou. Louvado seja Deus. E o Senhor, o Espírito Santo disse para ela: lembra do culto que eles fizeram aí essa semana? Lembra daquela palavra? Porque o Espírito Santo diz a Bíblia que vos fará lembrar das coisas que tem ouvido. Por isso que devemos pregar, porque o Espírito Santo vai fazer o ímpio lembrar da pregação, e o Espírito Santo vai dizer: vai lá procurar a igreja. Bendito ao nome do Senhor. E aí o Espírito Santo disse para aquela macumbeira: a tua saída é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é a solução para a tua vida. E o Espírito Santo falou diretamente no coração dela. E estava chovendo, e aquelas estradas, atoleiro para todo lado, não podia, carro não passava. Hoje passa, né? Está tudo tranquilo. Mas aí ela veio a pé, louvado seja o nome do Senhor, na casa do irmão Juvencio, lá em Gameleira, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Observe o quanto o Evangelho de Jesus é poderoso, o quanto o Evangelho é tremendo. Uma vez nós estávamos fazendo um culto lá no cantinho do município de Lençóis, quando eu morava em Umburana, e eu disse, acabando o culto, eu disse: olha, o próximo culto é lá no Olhos d'Água, louvado seja Deus, daqui 20 minutos. E lá uns 8 quilômetros tinha um homem, e estava na roça, e o som jogava lá. E aí ele disse: eu estou angustiado. E a palavra foi em cima do problema daquele homem. Esse é o Evangelho, louvado seja Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não sabíamos o que aquele homem estava passando, não conhecia aquele homem. E quando nós chegamos, louvado seja Deus, no Olho d'Água, aquele homem, 10 minutos depois, ele chegou e disse: eu vim porque aquela palavra que vocês acabou de pregar no cantinho falou meu coração, e eu vim aqui hoje para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que nós precisamos continuar pregando, em tempo e fora de tempo, porque almas estão gemendo e precisa ouvir essa palavra. Muitas políticas de conscientização, disso e daquilo, têm feito um grande esforço para ver se muda, mas a única palavra e a única conscientização que pode mudar por completo é a palavra do nosso querido e eterno Deus. Como é que você está? Você está cheio de Jesus? Ou você está vazio de Jesus? Deu para você entender? Se essa sede não está mais em você, porque você já está vazio de Jesus. E você já está vazio de Jesus. E você que está vazio, reconhece que está vazio, porque a melhor saída para a nossa vida é reconhecermos o que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está vazio de Jesus, chega aqui. Você que não tem mais sede de falar de Jesus, chega aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E venha depressa em nome de Jesus. Não dá muito tempo não, porque eu não tenho tempo de ficar aqui esperando, porque eu preciso, louvado seja o nome de Jesus, andar com a coisa, engrandecido ao nome do Senhor. A melhor coisa na vida do ser humano é se humilhar. Tem coisa melhor do que essa não. Quando você se humilha, as coisas mudam. Quando você se humilha, as coisas mudam.
Eu quero meus obreiros ali em nome de Jesus, ministrando na vida, porque Churicanta, Labaxúria, né? Eu preciso de vidas para falar de Jesus. Chegue para cá. Eu preciso de vidas para falar de Jesus. Eu sozinho não dou conta. Eu não tenho condições de fazer tudo só. E eu preciso de você. Eu preciso da tua boca. Eu preciso da tua boa vontade. Ei, irmão, deixa eu contar só um testemunhozinho aqui. Uma vez eu botei na cabeça que eu não queria mais falar de Jesus, que eu iria pagar para alguém falar de Jesus. E eu passei quase 2 anos plantando 18 tarefas de tomate, era 4 poços artesianos. Eu tenho 2 e arrendei mais 2. E eu disse, quando eu acertar na qualidade e no preço, eu compro 2 caminhões zero. Vou botar na verdura daqui para Maceió, para Arapiraca. Eu tinha amizade com o pessoal de lá que comprava. E aí eu vou pagar, cada caminhão vai pagar 2 missionários para falar de Jesus. Então vou botar 4 missionários para falar de Jesus e vou bancar todas as despesas. Bendito é o nome do Senhor. Quem sabe você está dizendo. E aí o Julinho disse, não, mas Deus não quer isso não. Vamos pagar, mas vamos continuar fazendo. Vamos continuar falando. E aí Churicanta, Labaxúria, né? E eu disse, eu não quero, eu estou muito cansado. Ela disse, mas nós temos que continuar. Tu conversa demais. Tu fala por 4 bocas, então bora falar. E eu teimei, foi quase 2 anos. Não tomei prejuízo, mas também o lucro só foi R$1.000. E aí Deus falou para mim, eu quero tu assim. Quem sabe tu diz eu oro, quem sabe tu diz eu contribuo, quem sabe tu diz eu jejum. Mas Deus quer você também funcionando, movimentando essa boca para falar de Jesus. Não é só contribuir não, eu também contribuo, outro contribui, mas nós precisamos em nome de Jesus continuarmos falando de Jesus. Churicanta, Labaxúria. Quem sabe você acha que você é um inútil, que sua palavra não tem poder. Você não está falando, não é de você, você está falando é de quem tem poder, que é o Senhor Jesus. Você está falando de quem tem poder, que é o Senhor Jesus. Medita na letra desse hino e tu vai se encher de Deus. Hino 387, a igreja de pé com as mãos estendidas em direção aos nossos irmãos, ministrando a vida deles uma força e pedindo ao Senhor para encher eles. Churicanta, Labaxúria, Lebecanta. Derrama sobre nós, como fizeste em Jerusalém, a tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste,
nossos corações, derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem na tua proteção, ora ficamos em amor unido para obter a prometida unção. Ora ficamos em amor unido para obter a prometida unção. Desperta Jesus Cristo os que dormem, ó noiva no sono do jardim. Aqui está saindo pastores desta noite, nos guia até o fim, como ovelhas que nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja manda mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua igreja manda mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa dos sem comunhão. Dilata seu coração diante de Deus, dilata seu coração diante do Senhor, e se encha de Jesus nesta noite, se encha de Jesus nesta noite, se encha de Jesus nesta noite. Ele está precisando de você cheio dele. Ele está precisando de você cheio dele. Dilata quando você puder. Dilata seu coração quando você puder, na presença dele. Eu ministro um avivamento na tua vida. Eu ministro um avivamento na tua vida. Eu ministro um avivamento na tua vida. Eu ministro a presença de Deus sobre você. Receba. Eu ministro um avivamento. É um avivamento. É a presença de Jesus. Amém, Jesus. Você está aí cheio de Jesus? Então vai lá, vocês está aqui na frente, vai lá, aonde estão nossos amigos e nossas amigas, e toca no ombro da nossa amiga, do nosso amigo, e diz: bora lá, no nome de Jesus. Pode ir lá, vai lá agora, vocês. Convida esse amigo, essa amiga, e diz: bora lá receber Jesus. Toca nesse amigo, nessa amiga, e diz: é hoje. É hoje. Meu amigo, minha amiga,
Eu te convido para vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Tua alma precisa. Tua alma está gemendo. Você precisa fazer sua decisão hoje, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Aonde está a primeira pessoa que quer se entregar, que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Choricanta, lavachuri, a igreja orando, intercedendo, porque isso faz parte da coisa cheia de Jesus. Quando a gente está cheio de Jesus, a gente ora, aquela coisa dizendo: Jesus, salva, Jesus, toca no coração, dá força, meu amigo, minha amiga, para vir render aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para se entregar ao Senhor Jesus nesta noite, igreja? E pode orar mais forte em nome de Jesus. Pode orar mais forte em nome de Jesus. Pode orar mais forte em nome de Jesus. E você convida essa pessoa e esse amigo, essa amiga, e diz: bora lá, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Aquela coisa que a pessoa está aqui porque está querendo Deus, mas aí o inimigo trava para você não tomar essa decisão, para você não se decidir ao lado do Senhor Jesus. Mas Deus está usando alguém para estar conversando com você. Deus está usando alguém que está aí do teu lado dizendo: vamos lá. Essa pessoa está sendo usada por Deus para te ajudar a tomar essa decisão, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é uma barreira, que o inimigo coloca um monte de empecilho na mente da gente. A gente sabe disso, louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe disso, bendito é o nome do Senhor. Mas Deus está usando alguém aí para conversar com você, não está? Para colocar a mão no teu ombro. Então Deus está usando alguém para te ajudar a tomar essa decisão em nome de Jesus. E nós vamos ficar te aguardando, nós vamos esperar. A igreja pode orar forte, a igreja pode interceder forte, que essa intercessão fraca não vale a pena, não dá não. Essa pessoa precisa se render hoje. Essa pessoa precisa se entregar hoje ao Senhor Jesus. E a igreja pode clamar mais forte. Essa pessoa quer vir. Essa pessoa é consciente que precisa vir. Essa pessoa é consciente que precisa tomar essa decisão. Essa pessoa é consciente. Mas o inimigo não deixa. O inimigo impede. É o inimigo que está te impedindo de vir. Depois que nós encerrar esse culto, você chama o irmão, a irmã que você conhece, e vai ali na secretaria entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Não volte para a tua casa sem tomar essa decisão. Pois vamos orar. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das vossas orações. Querido Deus, choricanta labachura, né? Agradecemos o Senhor por esse tempo que passamos aqui. Agradecemos o Senhor pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado. Agradecemos o Senhor por esse renovo espiritual em nossas vidas. E continua, Deus, nos enchendo de Jesus, para que a gente possa continuar falando de Jesus e lutando para fazer o nome do Senhor ser exaltado. Em nome de Jesus te peço que abençoe a cada um que levantou sua mão pedindo oração em favor de si ou dos seus. Peço ao Senhor um retorno abençoado e um sono tranquilo, ó Deus. E em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém?